Fala aí, galerinha! Tudo tranquilo? Tudo na paz? Deixa eu falar uma coisa pra vocês aqui. A gente iniciar uma aula de uma forma um pouco diferenciada. Não diferenciada, né? Mas vamos supor. Hoje você acordou disposto, né? Assim, a tomar um café, aquele café reforçado, vou comer um pão com ovo, uma batata frita, um hambúrguer, né? Aquele x-tudo, um aloprado, logo de manhã, assim, porque é aquela fomezinha de leve que você tem, né? Normalmente. E aí, de repente, quando você tá botando aquele cafezinho na sua caneca, o café derrama na tua mão. Qual é a tua reação? Eita! Né? É a primeira reação que tu tem, não é não? Por quê? Queima, arde, é dolorido. E aí, ao mesmo tempo, você começa a ter aquela sensação de ardor, de queimar mesmo, né? Aquela sensação de quentura naquela região. E aí, a gente fica se perguntando, porra, cara, por quê? Por que eu vou ficar sentindo essa dor? Por que eu sinto essa dor? E por que outras pessoas não sentem tanta dor como eu estou sentindo nesse momento? Que eu derrubei o meu café na mão. Essa perguntinha e essas dúvidas vão ser hoje apresentadas na nossa aula sobre o tecido nervoso. Na verdade, nós vamos hoje falar sobre o tecido nervoso para abrirmos caminho sobre o assunto sistema nervoso, que virá mais para frente. Mas hoje a gente já vai estudar um pouquinho sobre essas células do tecido nervoso, como o tecido nervoso funciona. E nós não podemos deixar de falar do tecido nervoso sem antes apresentar os nossos protagonistas dessa aula. Quem são os protagonistas dessa aula? O nosso amiguinho neurônio e os nossos amiguinhos chamados de células da glia. Mas calma, não precisa se desesperar, não precisa anotar, fazer nada aí. Fica só prestando atenção que nós vamos falar detalhadamente sobre cada um desses, ok? Então vamos dar prosseguimento? Vamos de tecido nervoso, que por sinal é a última aula sobre tecido animal que nós vamos estar tendo, ok? Vamos lembrar aqui, nós temos 4 tipos de tecidos principais no nosso corpo humano, no nosso organismo. E quais são eles? Nós estudamos tecido epitelial, nós estudamos tecido conjuntivo, tecido muscular, que foi aquela aula massacrante, não foi? Mas é uma aula boa, eu garanto para vocês. E para finalizar, o tecido nervoso. Ok? Vamos nessa? Então entra no embalo comigo. O que a gente precisa entender em primeiro lugar? Que nosso tecido nervoso, o nosso sistema em geral, ele é dividido em 2 partes. Nós vamos ter o sistema nervoso central e nós vamos ter o sistema nervoso periférico. Para abranger de forma logo ampla, explicar de forma ampla, vamos separar da seguinte forma, em 2 etapas. Sistema nervoso central, que nós vamos falar agora, e mais à frente falaremos sobre o sistema nervoso periférico, beleza? Então vamos lá. O que é o sistema nervoso central? Como a própria imagem já está dizendo, já está deixando bem claro, é a parte central do nosso organismo, é o centro de comando do nosso corpo, tá? E ele corresponde a alguns órgãos. O sistema nervoso central, ele é responsável pela formação do nosso cérebro, ou enfim, do nosso encéfalo, que é o conjunto do nosso sistema nervoso central. Ele é dividido em encéfalo e medula espinal. Vocês vão ouvir medula espinal, vocês podem ver também medula espinhal, é tudo a mesma coisa, ok? E dentro desse encéfalo, o encéfalo ele é dividido em 3 partes. O nosso tão conhecido cérebro, o nosso cerebelo, que é um órgão à parte responsável por algumas funções específicas que nós vamos estudar quando falarmos de sistema nervoso, e o nosso tronco encefálico. O tronco encefálico é quem vai dar origem e início à ramificação do que nós conhecemos como medula espinhal. Quando nós falamos em encéfalo, nós temos que entender que o encéfalo ele está localizado na caixa craniana, aqui ó, no nosso cabeção aqui ó, no crânio, o encéfalo.
A medula espinhal, ela já está localizada na nossa coluna vertebral, a nossa coluna, ok? Então são duas regiões distintas. Tá vendo ali a imagem em vermelhinho? A imagem está dizendo ali, ó, o cérebro, né, que é a parte do encéfalo, cérebro, cerebelo e tronco encefálico, e a parte aquela ramificação que é a nossa medula espinhal, que está dentro da coluna vertebral, ok? Mediante essas informações, nós temos uma outra divisão, que é o nosso cérebro, ele é dividido em duas partes. No telencéfalo, que é a parte maior, que engloba pensamento, que engloba agilidade, que engloba atividade neural, enfim. E o nosso diencéfalo, que já é uma parte mais interna, alguns responsáveis por equilíbrio, outra parte é responsável por liberação hormonal, ok? Mas isso não vem ao caso agora, só para vocês saberem essa divisão. O nosso tronco cefálico, ele é dividido em mesencéfalo, em ponte e bulbo. Tá vendo que está dividido por coresinhas para vocês poderem ver ali? E o nosso cerebelo, simplesmente no cerebelo. Como isso daqui é uma estrutura muito delicada, vocês sabem que o cérebro é uma região muito delicada, a própria medula espinhal é uma região muito delicada, obviamente a gente precisa de uma certa proteção. E para que haja essa proteção, para que tenha essa proteção, o sistema se especializou. Se especializou de uma forma tão grande a dividir e criar o que nós chamamos de membranas. Essas membranas também conhecidas como meninges. Já ouviram falar? Meningite, né? Meningite bacteriana, viral, enfim, esse tipo de doença. As meninges, elas são as membranas responsáveis por recobrir essa nossa caixa craniana, esse nosso encéfalo, na verdade, né? E elas são divididas em três membranas principais. Primeiro tem a caixa craniana, o próprio crânio, tecido ósseo, ok? Abaixo do crânio eu vou ter uma película mais rígida que aguente impacto, chamado de dura mater. Abaixo da dura mater eu tenho a segunda membrana, que é a chamada de aracnoide. E abaixo da aracnoide eu tenho a chamada de pia mater. Então são essas três membranas, três meninges que recobrem o nosso encéfalo. Dura mater, aracnoide e pia mater. Cada uma delas responsável por recobrir a região do encéfalo, nosso cérebro principalmente, tanto quanto substância branca quanto substância cinzenta, que a gente vai falar um pouquinho disso mais à frente, ok? Após o nosso sistema nervoso central, nós temos agora o nosso sistema nervoso periférico. Professor, o que é o sistema nervoso periférico? Como o próprio nome já está dizendo, é o sistema nervoso que não está localizado no centro, e sim nas periferias, ou seja, abaixo, fora do sistema nervoso central. E esse sistema nervoso periférico, ele se divide em dois. Nós temos os nervos e nós temos os gânglios, ou terminações nervosas, enfim. Dentro dos nervos, nós vamos dividir esses nervos em duas partes. Os nervos conhecidos de nervos cranianos, que são aqueles nervos que saem da nossa face, que fazem parte do crânio, ok? Que estão ramificando a partir do nosso próprio crânio. Como, por exemplo, você tem o nervo óptico, certo? Você tem ali, ó, você tem a ligação do seu cérebro com o seu olho e através dessa ligação existe um nervo. É o nervo óptico. Ele não está saindo dali, da região da caixa craniana? Tá? Então, esse dali são os nervos cranianos. E nós temos os nervos espinhais, que, como o próprio nome diz, ele sai da nossa espinha, da nossa medula espinal. Ok? Ramifica a partir da nossa medula espinhal. Dos nossos nervos cranianos, nós temos 12 tipos de nervos cranianos. Dentre aquele que eu falei para você dos nervos ópticos, nós temos divididos em sensitivos, motores e viscerais. E nas espinhais, na medula espinhais, nós temos 31 ramificações de nervos espinhais, ok? Qual é a função do nosso sistema nervoso periférico? Antes, eu não disse para vocês ali a função do nosso sistema nervoso central, né? Vamos dar uma retornada ali. No sistema nervoso central,
o que a gente já colocou ali como a divisão e tudo mais, o que vocês precisam ter em mente? Que a função do nosso sistema nervoso central é enviar, receber e transcrever qualquer tipo de informação. Tanto para o sistema nervoso central quanto o sistema nervoso periférico tem essa... na verdade, todo o sistema nervoso ele tem essa função de receber, enviar e transcrever qualquer tipo de informação. Como assim qualquer tipo de informação? Ao você tocar, por exemplo, como a gente falou no início da aula, a gente tem um café derramado lá quente em cima da tua mão. Esse café, você não sentiu essa queimadura? A mesma forma que você tocar numa mesa, tocar no computador, tocar na tela, tocar no seu celular, você não sente esse toque? Isso é responsabilidade do seu sistema nervoso. Responsabilidade do tecido nervoso, das células do tecido nervoso que estão recebendo essas informações e enviando para o seu cérebro, enviando para o seu sistema nervoso central, que está passando pelo seu sistema nervoso periférico. Ok? Então as funções do nosso sistema nervoso é essa, de receber, enviar e transcrever essas informações, ok? Tanto do sistema nervoso central quanto do periférico. Quando a gente fala em nervos e gânglios, é isso daqui que eu quero que vocês entendam. Como que funciona, o que é um nervo? Em primeiro lugar, o nervo, eles são vários feixes de fibra nervosa. Essas fibras nervosas, que são, na verdade, as extensões dos neurônios, também conhecidas como axônios, que nós vamos falar aqui sobre cada um dessas estruturas de um neurônio, são várias extensões desse neurônio, desse axônio, na verdade, englobada, envolta numa capa de tecido conjuntivo. Lembra que lá quando a gente falou do tecido muscular, a gente também tem aquele tecido conjuntivo que recobre todo o músculo, que vai recobrir depois partes desse músculo, né? Um conjunto de músculo que vai recobrir também a própria célula muscular. Aqui acontece da mesma forma com os nossos nervos. Só que a diferença é que ao invés de nós termos célula muscular ou uma célula nervosa íntegra, ou seja, um neurônio, por exemplo, sendo recoberto, quem está sendo recoberto por esse tecido conjuntivo é o nosso axônio. É uma parte do corpo, uma parte da estrutura do nosso tecido nervoso. Então, olha aqui, repara aqui, ó. Eu tenho um axônio, tá? E esse axônio, ele vai ser recoberto, tá? Por um tecido. A gente vai falar isso no próximo slide, tá? Só quero que vocês entendam a diferença de nervos e gânglios. Então, o nervo, eles são esses feixes de fibra nervosa, que são envoltos por uma fibra, por um tecido conjuntivo. Isso é o nervo, ok? E os gânglios, eles já são... eles estão junto dos nervos, tá? Eles estão localizados também nos nervos, mas eles são o quê? Aglomerados de corpos celulares de neurônio. A gente vai ver também o que é um corpo celular do neurônio. A gente vai falar sobre a estrutura dele. Então, vários corpos celulares de neurônio unidos formam o que são chamados de gânglios, ok? E eles estão sempre localizados fora do sistema nervoso central. Nós só teremos gânglios fora do sistema nervoso central, ok? E aí, ó, essa imagenzinha como eu coloquei para vocês ali, ó, são nervos cranianos, como a gente falou no slide anterior, nós temos 12 pares e nos nervos raquidianos nós temos 31 pares, ok? Separados entre encéfalo e medula espinhal, né? No caso do encéfalo são os nervos cranianos e medula espinhal são os nervos que nós chamamos de nervos raquidianos, de nervos espinhais ou então de raquidianos, ok? Outra coisa, outra informação, e eu vou voltar aqui rapidinho, que a gente não falou foi a respeito das meninges, que é o seguinte: essas meninges, como elas servem para absorção de impacto, dentro de cada uma entre as extensões dessas meninges, no meio de cada uma dessas meninges, nós temos um líquido dentro do nosso crânio.
Em cada banda de divisão dessas membranas, ou seja, entre a dura mater e a aracnoide, entre a aracnoide e a pia mater, nós temos um líquido chamado de líquor. Já ouviram falar em líquor? Líquor significa líquido cefalorraquidiano. Esse líquido ele está espalhado por dentro do nosso crânio para poder ajudar, além da interação, além de ser um local de lubrificação dessa região, de alimentação também desse tecido nervoso, ele serve também como forma de amortecimento de impacto. Então, por exemplo, você tem uma pancada na cabeça, além dessas membranas também estarem absorvendo esse impacto, esse líquido também serve como absorção. Não vamos esquecer, deixar bem claro que água, né, próprio H2O, é uma substância, né, capaz de absorção de impacto. Então, se você tem um impacto naquela região, além de aquele impacto ser absorvido pelas membranas, vão ser absorvidas também por esse líquor, ok? E nesse líquor, ele está presente, ele é rico em células hemáticas, também são ricos não, né? Ele é mais rico em células de defesa do nosso corpo do que de tecido sanguíneo, de hemácia, no caso, tá? Mas o que vocês só precisavam entender, eu voltei exatamente para isso, para vocês entenderem que dentro do crânio nós temos também esse líquido. E a gente vai falar sobre uma célula especializada que tem a função de fazer esse líquido fluir um pouco mais. A gente vai ver mais à frente. Então, voltando aqui, nós entendemos o que é nervo e entendemos o que são gânglios, tá? Diferença de nervos e gânglios. Aqui é aquilo que eu falei para vocês sobre aquele tecido que é recoberto nos nervos, né? Que recobre esses nervos. Repara que nós temos, tá vendo ali na ponta? Nós temos os axônios, que são as estruturas do neurônio, que dão início aos nervos. Cada um desse axônio, cada célula neural, né? Cada neurônio tem o seu axônio recoberto, não no sistema nervoso central. Estamos falando no sistema nervoso periférico, tá? Então, esse axônio, essa estrutura, ela é recoberta por uma membrana de tecido conjuntivo chamado de endoneuro. O conjunto de células, igualzinho aquele do tecido muscular que a gente aprendeu, o conjunto de células, de axônios, envoltos pelo tecido conjuntivo chamado de endoneuro, esse conjunto é chamado de perineuro. Então, o perineuro ele vai englobar um conjunto de endoneuros. E conjuntos de perineuros, ou seja, blocos de perineuros, são envoltos por uma outra membrana, por uma outra membrana de tecido conjuntivo, chamada de epineuro. Tá? Então nós temos o epineuro, que é onde engloba todo o nervo. Nós temos o perineuro, que vai englobar conjuntos desse nervo. E nós temos o endoneuro, que vai envolver cada uma desses axônios, dessas estruturas do neurônio. Ok? E aí agora nós temos as características do tecido nervoso. Como eu tinha falado para vocês, a gente deu uma caracterização, uma função geral do sistema nervoso, e aqui nós temos as características gerais do tecido nervoso, tá? Primeiro lugar, ele tem origem no ectoderma. Lembra que a gente falou que quando você com certeza não lembra porque você ainda era uma blástulazinha, uma mórulazinha ainda ali. Mas nos seus inícios de vida, no seu início de desenvolvimento na barriguinha lá da sua mãe, vocês eram divididos em 3 folículos, 3 folhetos diferentes. Era ectoderma, mesoderma e endoderma, tá? O tecido nervoso, ele é um tecido que vai se originar a partir do folículo chamado de ectoderma, tá? Lembra que lá no tecido muscular era outro folículo que era responsável por originar o tecido muscular. Se vocês não lembram, dá uma voltadinha lá no vídeo para vocês lembrarem. Então, ele tem origem na ectoderme.
ele é extremamente pobre em matriz celular. Lembra o que é matriz celular? Matriz extracelular é aquela matriz, é aquele conteúdo externo, fora das células. Líquido, qualquer tipo de maior viscosidade, qualquer tipo de substância que não seja a própria célula. Por quê? Porque o tecido nervoso, as células, né, do tecido nervoso, elas são bem especializadas. Então elas têm um desenvolvimento muito grande. Você vê, nós temos o tecido nervoso dividido em encéfalo, né, no sistema nervoso central, encéfalo, cerebelo, enfim, na medula espinal, a própria medula, né, no sistema nervoso periférico, a gente tem os nervos e gânglios. Isso tudo não dá espaço para muito conteúdo de matriz extracelular. Não tem espaço no corpo para desenvolver uma quantidade grande de matriz extracelular, tá? Por isso que ele é bem pobre nesse tipo de substância. Como eu disse para vocês, ele é extremamente especializado. E por ele ser extremamente especializado, mas muito especializado, é um tipo de tecido que não existe regeneração, tá? E a gente vai falar um pouquinho mais disso aí aqui na frente, beleza? Ele é altamente vascularizado, como a gente sabe, né? O nosso cérebro, por exemplo, ele não é à toa que cirurgias neurais no cérebro são extremamente complicadas. Por quê? Porque a vascularização é riquíssima, é muito grande. Então, qualquer erro nanométricozinho ali, você acaba lesionando esse tecido. E como a gente já falou, é um tipo de tecido que não se regenera. Uma vez lesionado ficará. Beleza? E talvez uma das características principais. Só existe nos animais. Não existe tecido nervoso em planta, tá? Então, somente animais possuem tecido nervoso, com exceção de alguns seres, como, por exemplo, os poríferos. As esponjas do mar, por exemplo, elas não possuem tecido nervoso. Elas possuem um sistema um pouco diferenciado, mas não é um tecido nervoso. Não possui neurônio, não possui células da glia, enfim. Então, desculpa a plantinha, mas somente nós possuímos tecido nervoso, ok? E aqui nós temos o nosso coadjuvante, o nosso carro-chefe de entrada, o nosso carinha principal, o nosso tão conhecido neurônio, que em sua grande maioria das vezes apresenta essa forma. Um corpo celular com ramificações, um axônio, uma bainha, uma terminação, e a gente vai falar sobre cada uma dessas partes. Então, em sua grande parte, ele apresenta dessa forma, ou então dessa forma também. Bonitinho, né? Pois é, só para poder dar uma descontraída. E nós temos, além do neurônio, o que nós falamos de células da glia. As células da glia são células especializadas do tecido nervoso responsáveis pelo quê? Por dar sustentação aos neurônios e também nutrição a esses neurônios, ok? Então nós temos oligodendrócitos, nós temos a micróglia, células de Schwann, astrócitos e células ependimárias. E nós vamos falar sobre cada uma dessas células da glia, ok? Mas primeiro, vamos dar início à explicação da estrutura do neurônio, ok? Então vamos lá. Primeiro lugar, o que vocês estão vendo? Um neurônio, óbvio, claramente. Só que esse neurônio ele está dividido em várias partes. E olha ali o que mais chamou a atenção para vocês, provavelmente, o que a gente tem falado desde o início, quando a gente estava falando de nervos, certo? O axônio, que é essa estrutura que vai fazer interminações no sistema nervoso periférico, vai criar as terminações chamadas de nervos, ok? Mas vamos por parte. No axônio, nós temos, em primeiro lugar, um núcleo, tá? Esse núcleo, um núcleo comum, rico em DNA, em ribossomos, em proteína, enfim.
Nós temos um corpo celular, que é literalmente a estrutura do corpo. Lembra que a gente também falou de corpo celular? São aglomerados de corpos celulares que formam o que nós chamamos de gânglios, ok? Então, ó, duas estruturas aí diferentes do neurônio que formam cada um uma coisa. Os axônios vão formar na periferia, né? No sistema nervoso periférico, que nós chamamos de nervos. E os gânglios vão ser formados pelo aglomerado de corpos celulares, que só acontece no sistema nervoso periférico. Já os nervos, nós temos nervos periféricos, que é nervos cranianos, e nervos espinhais, ou raquidianos, ok? Então nós temos o corpo celular, nós temos os dendritos. Os dendritos são ramificações que ocorrem no corpo celular, e nós vamos falar para que serve cada um. Temos o próprio axônio, como nós estamos vendo, e nós temos uma bainha, chamada de bainha de mielina. E aí agora vamos à explicação de cada uma dessas estruturas. O corpo celular, ele é responsável por receber as informações que são enviadas para o nosso sistema nervoso central. E da onde vêm essas informações do sistema nervoso central? Vem exatamente desses dendritos. Então imagina assim, ó, a informação que o seu neurônio recebe chega nos dendritos, aquelas ramificaçõezinhas ali. Esses dendritos enviam informação para o corpo celular. O corpo celular vai ser responsável por transcrever essa informação. Ou seja, o dendrito recebe a informação e envia para o corpo celular para saber que informação é essa, ou seja, transcrever, decifrar que tipo de informação é essa. Essa informação, quando ela é identificada, quando ela é transcrita, quando ela é resolvida, vamos dizer assim, é enviada para os axônios. E os axônios, por si só, enviam por essas terminações que nós chamamos de terminações axoniais, já informação completa, e envia para o nosso organismo. Tá vendo que a gente tem ali uma setinha informando ali, ó, dizendo impulso nervoso? Com essa informação que eu te disse, né, sobre os dendritos receberem, o corpo celular transcrever e enviar para os axônios, nós temos aqui uma explicação lógica de que o sistema nervoso, o tecido nervoso, na verdade, o neurônio, ele recebe e envia informação de forma unilateral. Ou seja, o envio de informações sempre vai acontecer dendrito sentido axônio. Entenderam? Como que essa informação ela é recebida e enviada em cadeia? O dendrito recebeu a informação, o corpo celular transcreveu. Quando ele envia para o axônio, vocês estão vendo que tem uma terminação lá embaixo, aquelas ramificaçõezinhas, as terminações axoniais. Aquelas terminações axoniais vão entrar em contato com outro neurônio e seus dendritos. Tá vendo? Dendrito desse neurônio começou, jogou para as terminações axoniais, e quem vai receber são outros dendritos de um outro neurônio, e que vai receber a informação, transcrever no seu corpo celular e enviar também para as terminações nervosas, que por si só vão novamente aqui outro neurônio e assim em cadeia. Então essa informação acontece dessa forma: dendrito sentido axônio, ok? Por isso que nos nossos nervos nós temos o quê? Axônios. São aglomerados, né? São filamentos sucessivos de axônios. São eles os responsáveis por enviar as informações, e essas terminações nervosas, terminações axoniais, elas estão ligadas a todo o nosso sistema, nosso organismo. Órgãos, músculo, tecido ósseo, tudo está interconectado, interligado. Ok? Pelo nosso sistema nervoso central. São essas ramificaçõezinhas finais dos axônios, essas terminações axoniais, que estão conectadas no nosso organismo. Através do quê? Dos nossos nervos.
São eles quem vão enviar, receber informações e enviar informações para o nosso organismo. Seja de movimento, seja do próprio paladar, seja do próprio olfato, visão, seja o que for. Ok? Entendido sobre o nosso neurônio? Ah, e uma curiosidade aqui, aquele você sabia, sabe? Só para a gente ter uma ideia, um neurônio, ele é muito pequeno. Ele é muito pequeno, tanto que ele é enxergado de forma microscopial. Porém, para quem não sabe, um neurônio pode possuir até 1 metro de comprimento. Tem noção do que é 1 metro de comprimento? Por que 1 metro de comprimento? Porque eu tenho um neurônio, certo? E esse neurônio vai se ramificar em seu axônio para outras regiões do meu corpo, para formar o que nós conhecemos como os nervos, entendeu? Então, um nervo, por exemplo, é uma ramificação de um neurônio gigantesco que está partindo do meu sistema nervoso central, entendeu? Por isso que eles podem alcançar até esse 1 metro de comprimento, beleza? Mas continuam sendo o quê? Microscópicos, ok? E aí nós temos aqui nós temos 3 tipos de classificação fisiológica dos neurônios. Os neurônios podem ser neurônios sensitivos, podem ser neurônios motores ou podem ser neurônios associativos. Quando nós falamos em neurônios sensitivos, é o que o próprio nome diz. Pode ser chamado sensorial também, aferente. São neurônios que vão conduzir o impulso nervoso, tá, do nosso corpo até o sistema nervoso central. Então é aquela situação que eu falei, por exemplo, uma queimadura, uma pancada, o simples toque de dedo numa mesa, no corpo, seja lá onde for. Esses são neurônios que estão aqui, olha, sensitivos, são responsáveis pela sensação, sentido, sensorial, são aferentes, entendeu? E estão pegando a informação e levando para o sistema nervoso central. Já nos neurônios motores, eu já tenho ao contrário. Eu tenho impulsos que são levados do nosso sistema nervoso central para os órgãos efetores. Quem são os órgãos efetores? Nosso corpo em geral, músculo, tanto internamente quanto externamente, músculo, órgão. Então, assim, o simples movimento do meu braço, de levantar o meu braço, de me espreguiçar, de levar a mão no olho para coçar, enfim. Cada um desses movimentos que nós praticamos no nosso corpo, que nós exercemos no nosso corpo, estão sendo feitos por envio de informação do nosso sistema nervoso central. Eu penso, o meu sistema nervoso central transcreve e envia essa informação para os meus órgãos efetores. Pulmão, por exemplo. Aí entra uma outra parte que a gente vai estudar em sistema nervoso lá na frente, tá? Que é sobre órgãos, esse movimento de órgãos. Aí nós vamos falar sobre parasimpáticos, simpáticos. Enfim, já é um conteúdo que a gente vai abranger mais à frente, é um conteúdo mais profundo, tá? Que já é o sistema nervoso mesmo em si. Aqui o que vocês precisam entender são só essas diferenciações da fisiologia dos neurônios. Então a gente sabe que tem sensitivo, nós sabemos que temos motores e nós temos os associativos, que também são chamados de mistos ou interneurônios. Esses associativos são aqueles que estão no sistema nervoso central e eles fazem conexão com com o nosso sistema sensorial. Então, olha só, imagina o seguinte, eu tenho um neurônio associativo aonde? Nos meus olhos. Por quê? Os neurônios associativos são aqueles neurônios que estão ligando os neurônios sensitivos aos motores. Então, por exemplo, meu olho, eu enxergo, não enxergo? Eu não tenho visão. Isso é sensitivo, responsabilidade dos neurônios sensitivos. E eu não mexo meu olho também ao mesmo tempo, para um lado e para o outro? Isso é responsabilidade dos meus neurônios motores. Então eu tenho só em um único órgão, por exemplo, nos meus olhos,
eu tenho sistema sensitivo, porque eu enxergo, e sistema e neurônio motor, porque eu movimento os meus olhos. Posso mexer para o lado, olhar para cima, olhar para baixo, ok? Então, os neurônios associativos são a junção de neurônios sensitivos com neurônios motores, ok? Que fazem a função e movimentam ao mesmo tempo, beleza? Astrócitos. Aqui a gente já vai começar a falar sobre o que nós temos além dos neurônios, que são as células de carro-chefe do nosso tecido nervoso. Aqui nós vamos falar sobre o que nós chamamos de células da glia. Quem são as células da glia? A gente falou lá atrás, lembra? São células responsáveis que têm como característica, né, como função, realizar a nutrição e a sustentação. E, ao mesmo tempo, auxiliar na memorização do nosso sistema nervoso central, do nosso encéfalo, do cérebro e dos neurônios em si. Antes de a gente entrar aqui, vamos dar uma outra explicadinha sobre um outro assunto que nós não falamos aqui da célula do tecido nervoso, do neurônio. Nós não falamos sobre esse carinha ali chamado de bainha de mielina. A bainha de mielina, ela é uma bainha responsável por conduzir, por dar orientação ao estímulo elétrico do neurônio. O neurônio, quando recebe e envia essa informação, essas informações são baseadas em eletricidade, literalmente, em impulso nervoso. E esse impulso nervoso, ele é concentrado no axônio dentro dessas bainhas de mielina. Então, essas bainhas de mielina, elas podem ser formadas por duas células da glia, aquelas células auxiliares diferentes. Quando nós falamos em células da glia, em bainha de mielina formada no sistema nervoso central, quem são responsáveis são células da glia chamadas de oligodendrócitos. Esses oligodendrócitos é quem vão dar formação à bainha de mielina. Quando nós estamos falando sobre a bainha de mielina de axônios do tecido periférico, do sistema nervoso periférico, quem vai dar origem a essa bainha são células da glia chamadas de células de Schwann. Nós vamos falar sobre essas duas células e outras mais ali na frente. Mas o que eu quero que vocês entendam é qual é a funcionalidade dessa bainha de mielina. Ela serve para conduzir de forma certa o impulso nervoso. Ok? O impulso nervoso vai ser levado de forma correta, subsequente, rapidinho, direto ali. E aí existem algumas doenças e alguns fatores, né, genéticos que ocasionam na desmielinização dessa bainha, ou seja, a destruição dessa bainha de mielina. Uma doença bem clássica, bem conhecida, que é caracterizada por essa desmielinização da bainha de mielina, é o que nós chamamos de esclerose múltipla. Já ouviram falar na esclerose múltipla? A esclerose múltipla, ela tem como característica principal a perda, a deficiência de mobilidade, não só do nosso corpo, mas não só dos movimentos físicos em si, mas dos movimentos gerais do nosso organismo, incluindo órgãos. Por quê? Tudo não está ligado aos nervos, tudo não está ligado ao sistema nervoso central. Com a destruição dessa bainha de mielina, os impulsos nervosos passam a não chegar de forma eficiente ao seu destino. Tá? Então, por exemplo, o impulso nervoso que deveria chegar até o meu braço para eu levantar não está chegando de forma certa. Então eu posso, além de não conseguir levantar o braço, eu posso levantar de forma lenta ou de forma descoordenada. É uma das coisas que acontecem também nos casos de convulsões. Algumas convulsões, sabe, epilepsia, doença epilética, aquelas convulsões que você fica lá se tremendo, também algumas dessas convulsões são responsáveis pela destruição dessas bainhas de mielina. Essas bainhas de mielina, elas se regeneram. Por quê? Porque quem forma essa bainha de mielina são essas células da glia. Então, uma vez essa bainha destruída, novas células da glia vão chegar para repor.
Mas, como eu estava dizendo, nessas convulsões, com a destruição da bainha de mielina, esses impulsos nervosos são jogados de forma aleatória, descoordenadas. Então, às vezes, excessivas, fazendo com que o corpo receba informações de movimento de forma desordenada. Por isso dessas convulsões, contração muscular, da língua enrolar, de você não ter controle sobre o corpo e nem o próprio sistema nervoso central, que está liberando informação de uma forma muito rápida e muito descoordenada. Ok? E no caso da esclerose múltipla, é a deficiência da chegada desse impulso nervoso. Então esse impulso nervoso deixa de chegar até o meu corpo, não consigo movimentar braço e pode, por exemplo, chegar também aos meus órgãos, como pulmão, coração, deixando de enviar a informação para esses órgãos funcionarem, tá? Então em crises da esclerose múltipla, são muito graves em muitos casos devido a esses fatores, ok? Então, agora vamos lá voltar para falar sobre as células da glia. Já que nós já entendemos sobre a bainha de mielina, que é uma das estruturas do tecido nervoso formadas por essas células. Nós temos o mais conhecido e o mais famoso, que são os astrócitos. Os astrócitos são células assim com prolongamentos muito grandes e tal, e são eles quem vão auxiliar na nutrição dos neurônios. Por quê? Os astrócitos com essas prolongamentos, essas ramificações compridas, eles estão como? De um lado, ramificação ligada aos vasos sanguíneos e do outro lado está conectada nos neurônios, tá? Então ele tira nutriente dos vasos sanguíneos e passa nutriente para os neurônios. Por isso que ele serve como ele auxilia nessa nutrição dos neurônios. Além dessa ligação para passagem de nutriente, ele também serve como sustentação. Porque, ao contrário do que muitos pensam, os neurônios não estão ali boiando, estão ali nadando, nada disso não. Eles são uma rede, tá? E essa rede está sendo sustentada por esses astrócitos. Esses astrócitos que estão ligados entre os neurônios e os vasos sanguíneos, dando então essa formação de rede neural, entendeu? E são eles os responsáveis por realizar a recuperação das lesões. Lembrando que, quando a gente fala em recuperação de lesão, não é substituição de um neurônio. Ele vai sim substituir um neurônio, mas ele não vai realizar a função de um neurônio. Por isso que a gente fala que o neurônio, o tecido nervoso neural, no caso o neurônio, é um tipo de tecido tão especializado, que ele não se regenera. Então a gente pensa que assim, quanto mais especializado for um tecido, menor as chances de regeneração. Porque ele já se preocupa tanto, ele tem tanto trabalho em ser tão especializado, que se ele fosse se preocupar ainda em se regenerar, não vai dar conta, entendeu? Então esses astrócitos, eles servem para substituir um neurônio que foi danificado. Substituir em quesito espaço, mas em quesito função não existe. Então, ó, danificou um neurônio, uma célula, um tecido neural, danificado ele vai ficar, beleza? Estragou o neurônio, ele não se recupera e não se recompõe. O organismo não vai repor neurônio para você. Você vai ter uma deficiência de neurônio. Depende, obviamente, da lesão cerebral, lesão neural que você sofreu, ok? Então, esses são os astrócitos. Os outros carinhas são os oligodendrócitos. Lembra que eu falei ali na bainha de mielina? Eles são um pouquinho menos prolongados, mas são uma célulazinha redondinha que é responsável pela formação dessa bainha de mielina nos axônios. Então é ele quem vai formar a bainha de mielina dos axônios do sistema nervoso central. Por quê? Porque do sistema nervoso periférico nós temos esse carinha aqui. A bainha de mielina do sistema nervoso periférico é formado pelas células chamadas de células de Schwann. Enquanto na bainha de mielina dos oligodendrócitos, que formam uma capa, uma gelatinazinha ali em volta, nas células de Schwann, elas são umas células que vão se formando em espiral, elas vão envolvendo o axônio, ó, envolvendo, fica parecendo um rocambolezinho ali, entendeu? Essas células são específicas para o crescimento da bainha de mielina do sistema nervoso periférico, ok?
E nós temos também as micróglias. Como a gente falou, todo organismo ele não precisa de defesa. A gente já falou do tecido muscular, que tem suas células de defesa. Nós temos também as células do tecido sanguíneo, nossas células de defesa. No sistema nervoso, no tecido nervoso, não é diferente. Nós temos um tecido nervoso, uma célula do tecido nervoso especializada na defesa do sistema nervoso central, que são as micróglias. As micróglias, então, elas são como se fossem macrófagos especializados do sistema nervoso. Tá ali para defender o sistema nervoso de qualquer coisa. Infecção bacteriana, infecção viral, enfim. O que tiver de corpo estranho dentro do nosso sistema nervoso central ou periférico, quem vai entrar em ação são as micróglias, que têm terminações especializadas em receber informações do sistema nervoso, ok? E tem origem mesodérmica. Lembra que a gente falou lá que o tecido nervoso tem origem ectoderma, mas no caso desses carinhas aqui, das micróglias, ela tem origem mesodérmica. Naquele folículo lá, os 3 folículos que a gente possui lá na formação do feto. E por último, não menos importante, nós temos as células ependimárias. São células que estão revestindo as cavidades do encéfalo e da medula. Então a cavidade interna do encéfalo é revestida por essas células ependimárias. E muitas das vezes elas vão apresentar cílios. Para quê? Esses cílios vão favorecer a passagem daquele líquido que a gente falou lá, o líquor, o líquido céfalo-raquidiano, entendeu? Ele vai passar, esses cílios vão auxiliar na movimentação e a passagem desse líquido por entre as estruturas, por entre as membranas, por exemplo, tanto das meninges quanto também de dentro da nossa coluna vertebral, da nossa medula espinhal, ok? Então, galera, essa daqui foi a nossa aula sobre tecido nervoso, ok? É uma aula simples, não é difícil a gente estudar sobre cada uma das células e nós vamos mais à frente estudar todo um sistema, entender mais, de forma mais aprofundada os impulsos nervosos, o que é um reflexo, por exemplo, tá? Nós vamos estudar sobre sistema simpático, parasimpático, sobre a movimentação, o envio e resposta dessas informações, tudo isso de uma forma mais aprofundada sobre o sistema nervoso. Ok? Galera, espero que tenham gostado. Qualquer dúvida vocês já sabem, podem lá falar lá no nosso canal, na nossa sala virtual, WhatsApp, onde vocês quiserem, podem falar comigo que eu estou à disposição. Forte abraço, fica com Deus e até a próxima, galera.